Desbiose intestinal é um assunto que está em moda hoje, todo mundo está falando. Desbiose intestinal, eu tenho desbiose intestinal, mas o que é desbiose intestinal? Você sabia que pode ter 3 níveis de desbiose? No estômago, no intestino delgado, no intestino grosso. A medicina tradicional chinesa fala da importância dos intestinos, inclusive como segundo cérebro. Agora se fala, segundo cérebro, por causa dos neurotransmissores produzidos pelos intestinos. Hoje nós vamos repassar um pouco do programa passado, explicando o que é uma desbiose e explicar também e saber o que é um prebiótico, um probiótico, o que é mais indicado, qual fase do tratamento e etc. Começa aqui mais um Salutes. Muito boa noite a você, começa aqui mais um programa Salutes, que é exibido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro, via Embratel Canal 3, Sky Canal 28, Vivo Fibra Canal 29. Todos os programas Salutes ficam disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Boldan, além de Agulhas, o programa na íntegra e também em trechos compactos. As chamadas dos programas são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, que é @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Para falar sobre microbiota intestinal e desbiose, eu tenho o prazer de receber o Dr. Jean-Marc Durio. Ele é formado em medicina na Suíça, especializado em naturologia, nutrologia, homeopatia, fitoterapia e ortomolecular. Tem experiência de 35 anos de prática da medicina funcional e desenvolveu um conceito de restabelecimento do equilíbrio do complexo e frágil microecossistema digestivo. Muito boa noite, doutor Jean, seja muito bem-vindo ao Salutes. Obrigado, boa noite, João Carlos. Obrigado pelo convite. Vamos voltar a continuar nosso assunto sobre a desbiose. Vamos falar para iniciar, a gente já falou no programa passado, quem tiver interesse em uma explicação mais minuciosa que não a de hoje, pode ver o programa da semana passada, tá? Explicando sobre os tipos para se identificar a desbiose. Então os sintomas, falamos no programa passado, começa no estômago, o senhor pode fazer um resumo rápido sobre os principais sintomas? Sim, a sintomatologia é importante, ela permite já localizar se o paciente já tem um problema estomacal, delgado, cólon ou tudo. Tem gente que tem problema do ecossistema inteiro. Os principais sintomas estomacais são os arrotos, azia, queimação, refluxo. Pode ter bem mais, claro. Delgado. Estou falando de desbiose. Estou falando de infecção H. pylori com úlcera do estômago, não estou falando de outras coisas mais complexo, até a própria anatomia, né, do estômago está sendo questionado, mas sintoma. O delgado é um pouco mais, é mais difícil de localizar, mas vai dar muito gases, dores abdominais. Dores também? Dores abdominais. Inchaço também? Inchaço. Fezes mal formadas. Fezes mal formadas é importante, né? E dá uma hipermotilidade digestiva, pelo menos do cólon, porque essa fermentação, essa má absorção, ela gera uma fermentação enorme no seco, mas se chama muita água. As pessoas vão ter fezes diarreicas, né? Fezes mal formada diarreia, 2, 3, 4 vezes, até mais, por dia. E claro que esses quadros precisam ser diagnosticado, tratado de uma maneira correta, né? Estamos em presença do microecossistema, um frágil microecossistema digestivo. E quando a gente fala de microbiota, a gente fala de um elemento desse ecossistema. Até a microbiota, quando ela se desequilibra, essa é consequência de uma mudança dentro do ecossistema. Quer dizer, então esses são os principais sintomas que, tendo um desses sintomas, precisa fazer essa avaliação da microbiota intestinal.
Aí depois se fala muito em pré-biótico e probióticos. Me parece que isso é meio contrário aos probióticos, ou é impressão minha? Bom, eu não sou muito em favor. Então é contrário, né? Que ele é meio educado. É meio educado, né? Você é contrário? Não, não sou, mas eu não sou muito a favor. Então, Não, mas... vamos lá. Então, quer dizer que você não é muito a favor, então. Mas posso explicar por quê? Porque claro. Quando eu falo não sou em favor, na verdade eu estou tendo um papo de político, né? Eu tenho exatamente elementos concretos para falar por quê, né? Sim. Porque é mais interessante a gente falar o porquê que eu, por exemplo, todo mundo faz o que eu acho melhor, mas eu dou um trabalho. É muito difícil de eu precisar de um probiótico, né? O que é um probiótico? Vamos explicar para o leigo o que é um probiótico antes de falar da função. São tipo de bactérias que foram desenvolvidas em reator. Então, não foi criado por nós. Né? Elas vêm do reator. É uma fabricação genética, na verdade. Né? Semelhante a nossas bactérias. Semelhante. E a gente faz, talvez, um estudo, né, do microbioma. Né? O microbiota. Microbioma é a genética da microflora. E a partir dessa, a gente consegue saber onde que tem os excessos e as faltas. O objetivo desse tipo de exame do microbioma é de complementar o que aparentemente está faltando. Né? Então, é feito para reposição. É uma reposição de microflora, era parte de uma ideia que a microflora deve estar com tal concentração de tal bactéria em tal lugar. Né? E a gente faz a reposição de que aparentemente está faltando. Essa gera um problema porque a gente não diagnosticou uma disbiose. Né? O porquê do desequilíbrio. E também a gente precisa conhecer e respeitar a fisiologia digestiva. Quando você consome uma cápsula, por ser uma cápsula gastroresistente, de uma quantidade enorme de cepas de probiótico, né? São bilhões e bilhões e bilhões de vários tipos de cepas. Esses bilhões e bilhões e bilhões de micro-organismos fabricados em reator, elas vão entrar no organismo, no trato digestivo, né? Elas vão abrindo o delgado. Se você desconhece ou não respeita a fisiologia do trato digestivo, como você vai recuperar um equilíbrio? É uma pergunta. Porque o delgado não é uma zona de muita bactéria, é uma zona de pouca bactéria. O delgado recebe os alimentos do estômago, que tem uma quantidade de 10 elevado a 3 bactérias por ml. Então é pouca bactéria. Então, no delgado, ele não precisa de muita bactéria, porque não é uma zona de fermentação, é uma zona de transformação enzimática, síntese vitamínica, uma zona de absorção, é uma zona muito delicada. Os primeiros 70 centímetros de delgado é aqui que se assimila 70% dos alimentos. Dos 70 primeiros centímetros do delgado. 70. Então tem que cuidar muito bem dos delgados. Eu estou falando só da parte nutricional, porque entre duas paredes musculares do delgado tem um plexus mesentérico, aonde se sintetizam os principais neurotransmissores. Por isso você falou, que comentou segundo cérebro, etc. Né? E os neurotransmissores não funcionam bem em meio inflamado. E quando tem fermentações anormais, isso gera inflamação. É problema. Então, quando você consome probiótico, você vai colocar uma quantidade enorme de micro-organismos num lugar que não é previsto para isso. E uma série de pacientes pode melhorar, mas o que melhora? Sintomatologia. Não a causa. Sintomatologia. Quando você para de consumir, volta ao ponto de partida. Então, sintomatologia, você clara um hipercrescimento, se você já tem, normalmente, na verdade, você tem má absorção, você tem um hipercrescimento bacteriano, SIBO, e você coloca bactéria em cima do hipercrescimento de bactéria.
Aumenta mais, né? Numa disbiose que não foi diagnosticada, para mim aqui dá um corte. Eu cheguei a ouvir de uma nutricionista amiga, estuda bastante microbiota, e ela não usa exatamente nem prebióticos, nem probióticos, porque ela fala exatamente isso. Ela fala, olha, se já está com um excesso de bactéria, vou colocar mais bactéria ainda. Mas aí também tem um outro critério, né? Não dá para ser 8 ou 80, é isso, doutor? Olha, eu fiquei no início da nossa conversa com... você falou educado, né? Mas não é bom de ser radical. Porque clínica, eu recebo paciente de idade. Com idade você perde muitas boas bactérias, principalmente os bifidobactérias. Com idade, talvez você tomou muito anti-inflamatório, antibiótico. E, no meu conceito, eu uso substratos bifidogênicos. Eu vou nutrir as suas boas bactérias. Mas há dúvida, será que ainda você tem boas bactérias? Com idade, tomando muitas medicações. Tem muitas pessoas hoje, por causa do estilo de vida, em apartamento, não tem contato com a terra, com o animal, não consomos alimentos orgânicos. Tudo isso contém probióticos natural do meio ambiente, não de capsulado de farmácia. A gente precisa dessa interação entre o meio ambiente saudável, animal. Ele tem esse tipo de bactéria que se classifica como bactéria rural, que vai manter a riqueza da composição das suas bactérias. Mexendo com a terra também é excelente. Tem bactérias, nenhuma dessas bactérias da fermentação, elas mantêm o equilíbrio, a riqueza, a composição dessa microflora. Alimentos orgânicos, seria o ideal nem sempre é possível, mas alimentos orgânicos, a planta, ela seleciona também bactérias da terra. Útil para você. Você compra uma folha de couve, tem bactéria lá dentro, é bactéria extremamente interessante. Então, esse para mim são os verdadeiros probióticos, aquele que o ser humano sempre teve contato, aquele que vai manter sua resposta imune em dia, que vai atualizá-la e que vai manter a riqueza da sua composição. Então, uma pessoa de idade que tem um trato digestivo que foi quase desinfectado. O que você vai fazer crescer aqui? Eu passo um bifidogênico, dá nada. Aí eu passo um pulo de 3 CEP de bifidobactérias só. Com baixa quantidade, não precisa de tantas dezenas de bilhões. E a pessoa levanta. Esse é um probiótico, é isso? São probióticos, bifidobactérias. A bifidobactéria, 3 CEP de bifidobactéria, em concentração relativamente modesta, né? Por que eu faço isso? Porque quando você anda no delgado, você vai do início até o final, você tem um aumento de bactéria no final, um aumento que é interessante. Você começa com 10 elevado a 3, você termina com 10 elevado a 8. Elevado a 8 quer dizer que essa aumentação é exponencial. É um aumento muito importante. Por que aumentou? O que tem lá no final do delgado? E no final do delgado tem uma válvula, a válvula ileocecal, para impedir o refluxo de bactéria do colo para delgado. Aliás, essa válvula tem que funcionar. E aqui você tem um aumento de bactéria, você tem bifidobactéria. O que é bifidobactéria? Esse é um tipo de bifido. Paz é amor. Dois, paz é amor. Bifido, dois. Usa até colar, puxa um... Ela tem 2 mecanismos potentes de controle dos patógenos. Largo espectro é potente e a longo prazo. A concentração, você pega o trato digestivo inteiro, a gente precisa de 1 lactobacilo para cada 1000 bifidobactérias. Eu acabei me interessando muito a bifidobactéria. Então o lactobacilo não é importante para a reposição, tipo aqueles de iogurte e tal? Lactobacilo ele é importante, né? Mas isso depende da composição que está lá no delgado. Né? Você consegue recuperar esse equilíbrio. Eu consigo fazer isso sem reposição de probiótico, né? Tem uma maneira de fazer.
eu não gostaria de falar produto, né? Porque não é o objetivo mas existe uma maneira de aumentar, de melhorar esse perfil, né? Com alimentação ajuda muito também, claro. Uma alimentação saudável, mas uma alimentação saudável que você consegue assimilar, porque você tem uma baixa da assimilação nutricional. Se você se entope de alimentação extremamente saudável, tudo que está passando, sua capacidade de assimilação não vai ser assimilada, não vai ser digerida nem assimilada. Você está consumindo quantidade de alimento acima da sua capacidade de assimilação nutricional. Tudo que vai ficar aqui vai nutrir as bactérias. É gerar hipercrescimento bacteriano. Isso é ruim, né? Claro. Para mim, o critério de uma boa alimentação não é só alimento bom para a saúde humana. Claro que é muito importante isso. Mas esse alimento bom para a saúde humana é a quantidade, é a qualidade que você assimila. Tem gente que toma um brócolis e que dá gás. Ele tem um cibo. Abacate. O que acontece? Qual o problema do abacate? Nenhum. Mas está cheio de food maps, de tipo de açúcares que são extremamente saudáveis. Como sua capacidade de assimilação diminuiu, talvez você não assimile esse tipo de açúcares. Aí você vai fermentar, e fermenta bastante. Com o abacate fermenta. O abacate tem nenhum problema, é o seu digestivo que tem problema. Então, é muito importante de recuperar essa capacidade de assimilação nutricional. Mas o fato que, hoje em dia, o trabalho, todos esses estudos sobre a microbiota é importante, tem uma razão que é extremamente válida. Né? Quando a gente fala de microbiota, eu prefiro falar de ecossistema digestivo mais completo. Mas quando você fala de microbiota, você fala também da imunidade. 80% da nossa imunidade está no delgado, assimilação nutricional, etc. A microbiota é o ecossistema digestivo. É o alicerce, o suporte das nossas principais funções vitais do organismo. E essa é importante de considerar. E hoje em dia, estamos em pleno empirismo, achando que, eu acho que tem desbiose. Será que meu paciente tem desbiose? Pelo quanto que ele deve ter, eu já passo prebiótico, probiótico, simbiótico, sem entender o que está acontecendo. Enquanto as primeiras coisas mais importantes, como eu falei na semana passada, é que você tem, talvez, um hipercrescimento bacteriano. Aonde e por quê? E você tem uma hipomotilidade digestiva? Você tem? Você não tem? Por quê? Aonde? Então, você resolve isso, você tem grande chance de recuperar uma boa parte da sua imunidade e da capacidade de assimilação nutricional. Isso é importantíssimo para, na prática de qualquer atividade na medicina funcional, até a alopatia. Qualquer paciente, qualquer pessoa, ser humano hoje vive em 2023 por se beneficiar dessa melhora do ecossistema digestivo. Pedi licença para o Dr. Jean para anunciar o nosso curso de pós-graduação do Instituto Bem da Nova Ciência. É um curso de pós-graduação em Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas da Saúde. Esse curso é reconhecido pelo MEC, são 2 anos de muito conteúdo e informações nas áreas de intoxicações por metais tóxicos, vírus, bactérias e protozoários, parasitoses, anamnese, interpretação de exames laboratoriais, biorressonância, bioenergética de alimentos, oligoterápicos, potentizer, fisiologia hormonal, odologia integrativa, doenças autoimunes, microscopia de campo claro e escuro, inovações em tecnologias e inteligência artificial na área da saúde. Eu absolutamente recomendo. O curso, essas datas, elas foram mudadas, que estão aí no monitor, mas você pode fazer as modular. É um curso por fim de semana, você pode fazer os módulos e vai acumulando o crédito para depois pegar o diploma. As informações para os interessados, que eu recomendo o curso, é com a gracinha da Lauren, 11 95687 5835. 11 95687 5835. Estou recebendo o Dr. Jean Marc do Rio. Nós estamos falando sobre microbiota intestinal, probióticos e prebióticos e a importância dos
Prebióticos. Então, prebióticos é indicado, é isso. Pelo que você gosta mais dos prebióticos, é isso? Tem mais afinidade. Bom, é que eu gosto primeiro é de diagnosticar a dinâmica patológica que está acontecendo no trato digestivo. Porque às vezes não dá para entrar logo de cara com um prebiótico. Você pode até aumentar uma diarreia. É muito importante diagnosticar o que está acontecendo no seu ecossistema digestivo. Porque não tem uma coisa, um problema, um motivo que gera uma perturbação. É um conjunto de causas que interagem, né? E que geram os sintomas, né? O efeito de uma desbiose sobre a saúde do ser humano ele é sistêmico. Você pode inflamar o que você quiser no corpo. Você está desnutrido, inflamado, imunodeprimido, intoxicado. Quer dizer, cada fase indica um produto, um processo, é isso? É mais um processo. Como eu diagnostico com precisão uma desbiose, na verdade, eu tenho um objetivo muito preciso do que eu vou fazer nessa primeira fase. Essa primeira fase, como eu já falei, hipercrescimento bacteriano, as hipomotilidade. Está resolvido? Ou está resolvido parcialmente? Essa, você pedir para mim o tempo de tratamento e tudo. Se o paciente realmente adere ao tratamento, para mim, eu não passo de 2 meses para tratar um SIBO. Um simples SIBO, para mim, é nada, tiro de letra. Mas talvez tem muitas hipomotilidade. Hipomotilidade do cólon. Tem certos prisões de ventre. Eu recebo pacientes que vão no banheiro 2 vezes por mês. Meu Deus. Então, esse não se recupera em 3 semanas. Né? Concordo? Então, você tem que diagnosticar porque, normalmente, o nutricionista, por exemplo, parênteses pequena, né? Elas são muito bem formadas aqui no Brasil. E tudo que elas aprenderam em faculdade está certo. Só que todo mundo tem esse tipo de paciente, com prisão de ventre brabo, né? Você aplicou no paciente tudo que você aprendeu e deu nada. Por quê? Por quê? Porque o cólon pode estar cheio de metano. E o metano é um gás constipante. Por que ele é constipante? É um gás que vai inibir a tonicidade da musculatura lisa do cólon. Então, está paralisando o peristaltismo. Você tem que tirar esse metano. Como se tira o metano? Eliminando as bactérias. Por que tem excesso de bactéria no cólon que produz metano? Porque sua má absorção do delgado é mais importante. Então, você acaba nutrindo as bactérias do cólon, que são muito numerosas. Aí você vai fabricar uma quantidade de metano que é enorme. Essa desbiose ela é grave porque ela é muito intoxicante. Essas bactérias, como são muito numerosas, mas também elas são comelonas, né? Elas estão com fome. Ela é como seu ômega 3, seu triptofano. Você pode desencadear um síndrome depressivo, né? Ômega 3, triptofano, vitamina B12, um monte de micronutrientes. Esses são os principais, elas consomem isso. Aliás, essa era outra pergunta, a relação de que hoje se fala muito do intestino como segundo cérebro. Eu já disse na abertura do programa, a medicina chinesa fala muito bem da questão intestinal com o segundo cérebro, inclusive do intestino delgado, onde se faz a absorção dos nutrientes. O órgão acoplado com o intestino delgado é o coração, o órgão mais importante para a medicina chinesa. Qual é essa associação de verdade entre depressão, problemas emocionais com as disbioses? Elas são tem muitas relações entre as perturbações intestinais delgada e cólon com comportamento, com as funções cognitivas, com o controle emocional. Como eu digo, uma desbiose tem um efeito sistêmico. Por quê? Porque a mucosa inflama. Essa estimula, de maneira normal e permanente, a imunidade. A imunidade ela vai fabricar citocinas.
Citocinas pro-inflamatório. Depende da ambiência de citocina que você é capaz de desencadear, você vai inflamar outras partes do organismo. Pode ser a parte interna dos vasos sanguíneos, pode ser o sistema nervoso, pode ser as articulações, pode ser tudo que você quiser. Depende do ambiente de citocina que você é capaz de inflamar. Mas não é só isso. Essa intoxicação, ela vai passar pelo fígado, automaticamente. Quando você tem uma hiperpermeabilidade intestinal, quer dizer que seu intestino está perdendo a sua seletividade, ele está deixando passar coisas que não deveria. Toxina de bactéria, proteína, que ainda não estão, cuja a digestão não foi finalizada, isso é extremamente alergizante, né? Micro-organismos, um monte de coisas pode passar aqui. Acho que vai. Esses produtos que estão passando a mucosa sem ter passar pela seletividade, eles vão na linfa e no sangue, acabam chegando na água extracelular, a matriz. E quando você faz uma microscopia de fundo escura, você vê o que aqui na matriz? Não só as hemácias, mas você vê lá na matriz, você pode ver parasita, fungos, bactérias, um monte de coisas que chegaram até no sangue. Então, a adoecimento ele é sistêmica. Quando você carrega um fígado, o fígado está carregado, ele é intoxicado, ele está cheio de gordura, talvez. Lembrando que uma esteatose de grau 2, existe 4 graus. O grau 2, o fígado já está inflamado. Então, para mim, tudo isso é importante, importantíssimo. Mas quando você mexe com o fígado, o paciente diminui a sua capacidade de administrar as emoções. Você deve saber disso em medicina chinesa. Sim. Então, tem gente extremamente emotiva hoje. O sistema nervoso é esgotado, um fígado carregado, intoxicado. Tudo isso mexe. Mas tem também esses gases que às vezes produzem. Eles vão passar pelos pulmões. Mas certos gases são extremamente tóxicos. Eu citei lá na primeira, na entrevista da semana passada, os gases, né? Um deles é o sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio é um gás extremamente tóxico. É um paciente que tem 1 a 1,2 ppm já tem problema. Ele já é imunodeprimido, ele já começa uma sarcopenia. Com 2 ppm, ele está mal mesmo. É um marcador de gravidade da disbiose. Eu diagnostico autista que estão com 15 ppm e eu descobri uma coisa, é que o sulfeto de hidrogênio atrapalha de uma maneira grave a sinapse. O que é sinapse? São as trocas entre as conexões do sistema nervoso, as sinapses, os que se geram um monte de neurotransmissor, de produto, né? Então, atrapalha gravemente a sinapse. E o corpo precisa do sulfeto de hidrogênio. Isso é incrível. Só que em quantidade extremamente baixa. E com 0 sulfeto de hidrogênio, você nem consegue respirar. Então, a gente precisa de uma quantidade extremamente... Esse sulfeto de hidrogênio precisa de ser diagnosticado sistematicamente, porque ele é muito frequente. Quero agradecer muito a presença do Dr. Jean. Muito obrigado pela sua presença. Imagina. O programa Saúde é transmitido todas as sextas-feiras, às 18 horas, pela Com Brasil, canal 20, o ETV, canal 28, Claro, Via Embratel, canal 3, Sky, canal 28, Vivo Fibra, canal 29. Todos os programas ficam disponíveis na íntegra e trechos compactos nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. As chamadas são Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Obrigado pela audiência, até a próxima sexta-feira.